Olá, espero que estejam todas e todos muito bem. Vamos seguindo aqui então com a nossa aula de número 8. Vamos tratar agora de um conceito bastante importante de quando a gente fala de fluidos em movimento, que é a parte do tipo de escoamento, tipo de padrão de escoamento. Se eu vou ter um escoamento do tipo turbulento e laminar, além de conhecer o Sr. Reynolds, que foi muito importante, né, na percepção e no equacionamento desse comportamento. Bom, a hidrodinâmica é o estudo dos fluidos em movimento, é um ramo bastante complexo da mecânica dos fluidos, assim como, né, os demais segmentos também têm um nível de complexidade bem elevado. Felizmente, muitas situações de importância prática podem ser representadas por modelos idealizados, permitindo uma análise detalhada, porém de fácil compreensão. As leis teóricas da hidrodinâmica são formuladas admitindo-se que os fluidos sejam ideais, isto é, que não possuam viscosidade, coesão, elasticidade, então é um comportamento idealizado. Durante a sua movimentação, as partículas fluídas vão deslocar de um ponto ao outro de forma contínua, sem que a massa do fluido sofra qualquer tipo de desintegração, permanecendo sempre contínua, sem vazios ou solução de continuidade. Vamos então considerar aqui, pessoal, apenas o fluido ideal, incompressível, outra informação muito importante, incompressível, e que não vai possuir força interna de atrito ou viscosidade, um conceito já bem batido aqui para a gente. O caminho percorrido por esse fluido é chamado de linha de escoamento, a gente já viu esse conceito também. E esse tipo de escoamento ele pode ser laminar ou turbulento, vamos ver caso a caso aqui. O escoamento do tipo laminar ocorre quando as partículas de um fluido movem-se ao longo de trajetórias bem definidas, como se fossem lâminas ou camadas. Então, imagine você se eu pudesse separar o fluido em infinitas camadas. E cada uma delas vai preservar suas características. Então, eu não tenho troca entre as camadas, elas se deslocam de forma de trajetórias bem definidas. No escoamento laminar, a viscosidade age no fluido no sentido de amortecer a tendência de surgir a turbulência. Esse tipo de escoamento, pessoal, ele vai ocorrer geralmente a baixas velocidades e em fluidos também que apresentam grande viscosidade. Então, vale lembrar, né, o que é a viscosidade? É aquela medida de resistência que o fluido oferece ao escoamento. Então, aqui a gente tem o mel ele tem uma viscosidade maior que a água. Né? Se você pega uma colher de mel, né, perceba o comportamento dele, a característica dele. Ele tem uma maior resistência a escoar, a sair. Né? Se eu vou virar essa colher de mel no meu pão, né, de manhã cedo, ela demora bastante ou um pouco mais para se deslocar, para escoar da colher para o pão. Ela oferece uma resistência maior ao escoamento. Então, esse tipo de fluido, e quando eles estão a baixas velocidades, eles têm tendência a ter um comportamento laminar. Então, olha só, o comportamento laminar, tá? Aqui tem um tubo, né, circular, o formato da seção dele, e aqui eu tenho o perfil de velocidades e as lâminas de fluido, tá? A gente consegue enxergar isso na natureza, por exemplo, quando eu vejo aqueles filmes, ou quando eu mesmo navego por rios que são bem largos, tá? E onde eu não tenho grande movimentação, grande velocidade, grande turbulência, né? Então, eu posso ter ali enxergar um comportamento do tipo laminar. Já o escoamento turbulento, seguindo com esse exemplo do rio, seria aquele rio onde eu tenho o quê? Diversos obstáculos, aquele rio onde o pessoal pratica canoagem, que aí você consegue visualmente enxergar o borbulhar da água, porque aquelas bolhas são geradas a partir desse impacto do escoamento turbulento. Então, quando as partículas de um fluido não movem-se em trajetórias bem definidas, ou seja, trajetórias irregulares, com movimento aleatório, né? Então, ou seja, eu tenho uma série de pedras nesse meu rio que fazem com que a água precise desviar dessas pedras e mudando o curso completamente. Então, esse movimento aleatório e irregular
produz uma transferência de quantidade de movimento entre essas regiões de massa líquida. Esse escoamento é bastante comum na água, cuja sua viscosidade é relativamente baixa. Então, ou seja, aqui eu tinha um comportamento laminar, ele está vindo com uma velocidade e tal, direitinho. O que acontece? Chega aqui a funila, essa mesma quantidade de fluido agora vai ter que passar por um diâmetro menor. Isso provoca o quê? Um choque, uma turbulência, né? É a mesma coisa imaginar você saindo de um show, né, onde você tem lá uma galera, todo mundo saindo ao mesmo tempo e uma porta estreita. Não vai dar para passar todo mundo junto ao mesmo tempo, vai dar aquele aglomero, aquele vucu-vucu, uma turbulência será gerada. Aqui, para fugir um pouquinho dos exemplos triviais aqui, a gente pegou o fluido gasoso, o ar atmosférico. Então, esse tipo de análise, pessoal, do tipo de escoamento é crucial no desenvolvimento, por exemplo, de asas de aeronaves. Tá? Então, o pessoal utiliza tubos de ensaio, né, para, através de miniaturas, de protótipos, fazer esses cálculos e projetos. Então, aqui dá para ver o comportamento das lâminas, aqui representada pelos barbantes. E aqui eu tenho um comportamento turbulento. Aqui só mais uma representação de como isso pode aparecer na literatura. Então aqui ele está exemplificando que esse comportamento do tipo turbulento. Mas como que a gente vai enxergar isso, né, professor? Como que a gente vai conseguir saber se esse escoamento é laminar ou turbulento? Tem como calcular. Quem encontrou essa relação pela primeira vez foi o Osborne Reynolds, que publicou um trabalho em 1883, no qual ele analisou relações de proporcionalidade. Então ele viu que existia uma relação de proporcionalidade entre as forças de inércia e viscosidade de uma série de fluidos escoando por dutos lineares de seção geométrica constante. Então ele foi testando, ele pegou um fluido, colocou lá, escoou, tal, encontrou uma relação. Depois ele observou que essa relação se repetia, se replicava para outros tipos de fluidos. E a partir dessa análise, o Reynolds, né, ele encontrou essas relações que depois passaram a se chamar número de Reynolds, né, e é abreviado como RE. Esse número é adimensional e ele é usado aqui na mecânica para calcular o tipo de regime de escoamento, se vai ser um regime laminar ou turbulento. Ele é utilizado, por exemplo, em projetos de tubulações industriais e asas de avião. E o nome vem lá do jovem ali, Osborne, que era um físico e engenheiro irlandês, que entre um whisky e outro, né, entre uma cerveja Bock e outra, ele determinou isso aí. O significado físico é um quociente entre as forças de inércia e as forças de viscosidade. Então, olha só, aqui está a equação e existem faixas de análise. Então, se eu fizer o cálculo do RE e encontrar um valor menor que 2000, esse escoamento vai ser do tipo laminar. Se esse número for maior que 2400, eu tenho um escoamento do tipo turbulento. E se eu tenho um número algo entre 2 e 2.300, 2.400, eu tenho um escoamento chamado de transição. O que cabe aqui na equação do Reynolds? A massa específica, a viscosidade dinâmica, a velocidade e a viscosidade, perdão, aqui o Vzinho é a velocidade e embaixo é a viscosidade dinâmica, tá? Me confundi todo aqui, né? Então eu tenho esses quatro itens. Lembrando que existe uma relação, né, entre a massa específica e a viscosidade dinâmica, né, que é uma relação para com a viscosidade cinemática. Mas enfim, está aqui a massa específica, a velocidade, o diâmetro do tubo e a viscosidade dinâmica desse meu fluido. Aqui só uma tabela apresentando algumas viscosidades dinâmicas de alguns fluidos. Então, vale ressaltar o da água aqui, que é 1,003, né, vezes 10 a menos 3. E a importância do número de Reynolds é justamente avaliar a estabilidade do fluxo,
né? Então, ou seja, eu vou saber se vai ser laminar ou turbulento. Ele constitui, então, a base de comportamento de sistemas reais pelo uso de modelos reduzidos, né? Então, um exemplo comum dessa prática, da aplicação prática do número de Reynolds, é, então, os túneis de vento, túneis aerodinâmicos, né? Para modelos de asa de avião. Então, está aqui a aplicação, como eu já havia ilustrado para vocês. Quando eu falo de perfis aerodinâmicos, já que eu trouxe o exemplo, a equação muda um pouquinho, perceba, né? Ao invés, claro, do diâmetro do tubo, o que eu tenho aqui é a corda média aerodinâmica do perfil. A gente não vai entrar nesse mérito, não é o nosso foco aqui na disciplina, né? Mas, para que vocês saibam, então, que existem algumas variações aí a respeito da equação quando eu trabalho com algumas situações específicas. E a título também de curiosidade, né? Quando eu estou fazendo o estudo do escoamento de asas de aviões, o fluxo se torna turbulento para o número de Reynolds na ordem de 1 vezes 10 na sétima. Então, ou seja, aquelas faixas que eu apresentei para vocês são para fluidos líquidos, né? Aqui, nesse tipo de análise de perfis aerodinâmicos, essas faixas mudam, né? No caso aqui, acima de 1 vezes 10 na sétima, RE, eu tenho regime turbulento. E como eu havia comentado com vocês, existe uma relação entre a massa específica do fluido e a viscosidade dinâmica, né? E aí, por isso, nessa equação também, de forma resumida, eu posso continuar utilizando a velocidade, o diâmetro, só que aí ao invés de dividir por μ e aqui em cima multiplicar por ρ, eu estou dividindo pela viscosidade cinemática, tá? Que a gente já mostrou isso para vocês também anteriormente. Aqui só a título de curiosidade, né? O Reynolds descobriu lá em 1883, mas em 1908, então, Sommerfeld propôs que o Reynolds fosse homenageado, né? E aí essa relação passou a ser chamada de, então, número de Reynolds, que foi ele que determinou isso aí. Perceba que a literatura também varia com relação às faixas de limite de escoamento, mas uma coisa é certa, se for abaixo de 2000, você vai ter laminar. E aí ali o regime de transição que pode variar um pouquinho. Alguns livros trazem 2.400, outros 2.300, mas isso é pouco significativo diante da análise, né? Se ficar dentro disso, você vai ter que assumir que você já está mais para um regime de escoamento turbulento do que para laminar, né? Ou você vai ter que fazer algum tipo de ajuste no teu sistema para trazer para laminar, ou esquecer e trabalhar de alguma forma com regime turbulento, dependendo do tipo de projeto que você está fazendo. E aí eu vou fazer aqui com vocês um exercício para a gente fixar então esse conteúdo. Deixa eu pegar aqui a minha cor preta para escrever na lousa. Então aqui ele está dizendo o seguinte: calcular o número de Reynolds e identificar se esse escoamento é laminar ou turbulento, sabendo que em uma tubulação com diâmetro de 4 cm escoa a água com velocidade de 0,05. Então vamos lá, número de Reynolds é a massa específica da água vezes a velocidade vezes o diâmetro, que ele chama de adesão, né? Dividido pela viscosidade. Deixa eu pegar isso que não vai precisar. É bem a aplicação da equação, mas vamos lá. Massa específica da água que ele não deu, eu vou considerar 1000. E a massa específica é quilos por metro cúbico. Vou trabalhar as unidades para ver. A velocidade é 0,05, está em metros por segundo. O diâmetro, 4 centímetros para metro, é 4 vezes 10 a menos 2 metro. E o μ, lembra lá, eu mostrei a tabela, era 1,003 vezes 10 a menos 3. Tá?
Não lembro, sincero com vocês, eu não lembro a unidade aqui do Mi. Mas o Reynolds é um número adimensional, né? Então a gente sabe que ele vai se anular. Aqui eu teria quilo, deixa eu mudar a cor, né? Ó, quilo, aqui vezes metro ao quadrado, ou metro por segundo. Né, não dá certo o que eu pensei. Mas se eu não me engano é Pascal. Ó, vou até escrever aqui. Pascal vezes segundo. Lembrando que Pascal é Newton por metro quadrado vezes segundo. Né? E aí, claro, tem que ser o inverso porque ele ia simplificar tudo. Deixa eu achar o Newton. O Newton, aqui, lembrando que o Newton é quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Né? Lembrando que o quilo é isso aí. Então, aqui eu teria o segundo embaixo, ok. Aqui eu teria metro quadrado, sobraria 1 metro embaixo. E o quilo ali. Acho que acertei, vamos ver. Aí vamos fazer essa conta aqui então. 1000, opa, calculadora aqui, 1000 vezes 0,05 vezes 4 esp na menos 2 dividido por 1.003 esp menos 3. Então, acho que deu certo. Ó. Pela minha conta aqui, opa, fugiu. Pela minha conta deu 1994. 1994 é menor que 2000, certo? Então eu tenho aqui um regime do tipo laminar. Perfeito? Então a água, perceba, ela está escoando de certa forma lentamente 4 centímetros aqui. Então perceba que para eu, por exemplo, se tivesse dado um pouco mais de 2000, o que eu podia fazer? Eu posso mexer no diâmetro, né? Porque o fluido é água, então o Mi e o Rho eu não consigo mexer. Eu consigo mexer onde? Velocidade e diâmetro. Então, eu tenho que aumentar aqui em cima, né? Então eu poderia ou diminuir a velocidade ou aumentar o diâmetro, né? Nesse caso aqui. Certo? Ó, acertei, ó. Até que foi aqui, ó, 1,003. Ah, até aqui, ó. Newton vezes segundo por metro quadrado. Ah, é que eu errei o Pascal, né? Pascal é Newton por metro quadrado. Então fica Pascal vezes segundo é Newton vezes segundo por metro quadrado. É isso aí. Tá? Aqui também, como na outra aula, nós temos aí alguns exercícios para que vocês possam desenvolver. Lembrando sempre que eu sugiro que vocês comecem pelas listas sugeridas lá no Moodle.